Olá, meu nome é Thiago Lages e sou aluno de graduação em Engenharia Elétrica na UFMG. Farei a apresentação do trabalho intitulado Desenvolvimento de um drone autônomo para tarefas de entrega de carga. Farei uma breve introdução sobre o assunto, mostrarei os recursos utilizados no desenvolvimento, depois sobre a metodologia empregada e depois resultados, conclusões e trabalhos futuros. É notório o crescimento de aplicações em robótica móvel nas últimas décadas, onde cada vez mais robôs autônomos vêm sendo utilizados, principalmente veículos aéreos não tripulados. As aplicações são das mais diversas, desde transporte de cargas tradicionais até cargas médicas e também monitoramento, inspeção e uso até mesmo na agricultura. Esse trabalho se propõe a desenvolver um drone autônomo capaz de fazer transporte de cargas de pequeno porte entre dois pontos de interesse. O caminho a ser calculado deve ser curto, levando-se em conta a autonomia do drone e deve ser livre de obstáculos e sem movimentos bruscos. Em termos de hardware, utilizamos o drone DJI Matrix 100, que é um drone voltado para desenvolvedores, onde é possível desenvolver aplicações para controle da aeronave. Podemos ver a placa integrada ao drone, que controla diretamente seus motores brushless, e ele também conta com IMU, magnetômetro, barômetro e GPS. Utilizou-se uma placa da NVIDIA chamada Jetson Nano para fazer a implementação dos algoritmos de controle de mais alto nível. E também utilizou-se um Arduino Nano com servomotor para fazer o acoplamento e desacoplamento do pacote para entrega. Utilizou-se o Ubuntu 18.04 como nosso software, junto ao ROS e o pacote fornecido pela própria empresa DJI, chamado Onboard SDK ROS, que permite a interface com o drone para seu controle e também a obtenção de dados de estimação de localização. Na simulação, utilizamos o Coppelia Sim, dos mesmos criadores do VRAP, o que nos permitiu simular os dispositivos Ultra-Wideband, que são dispositivos que utilizam de radiofrequência, e uma de suas aplicações é calcular a posição relativa da tag, que ficará no drone, em relação às âncoras, que ficarão no local de pouso. Além disso, foi possível também simular a câmera junto a um Aruco, marcador de realidade virtual, que será abordado mais adiante. Em função das pequenas distâncias a serem percorridas, adotou-se um modelo de terra plana, onde foi possível definir um novo sistema de coordenadas que tem o ponto de partida na origem e o eixo X alinhado ao ponto de chegada. A primeira estratégia de planejamento de caminho desenvolvida foi testada na prática, enquanto a segunda foi testada em simulação. A primeira estratégia é mais simples e conta com uma reta vertical de subida, uma reta horizontal alinhada com o eixo X e uma reta vertical de descida, que apresenta quinas e, portanto, gera efeitos indesejados no controle da aeronave. A segunda estratégia adotada foi composta de 5 subcaminhos, onde fez a divisão em 5 setores, o que nos permitiu fazer transições mais suaves, eliminando os efeitos indesejados provocados pelas quinas. A posição global estimada pelo drone é feita a partir do seu GPS, IMU junto ao magnetômetro e o barômetro, e, portanto, essa estimativa foi utilizada durante todo o voo. Porém, ela não é suficientemente boa para a fase de pouso, e para isso utilizou-se os sensores adicionais, câmera mais Aruco e, em outra situação, os dispositivos do WB. Comparando esses dois tipos de sensores extras, o conjunto câmera mais Aruco, que é esse marcador de realidade aumentada de fácil detecção, em função das suas bordas bem definidas, quinas e alto contraste, é possível utilizar o algoritmo PNP para estimar a pose relativa da câmera em relação ao Aruco. Esse procedimento tem menor precisão do que se comparado aos dispositivos do WB, porém tem maior alcance. Os dispositivos Ultra-Wideband utilizam da diferença de tempo de chegada do sinal entre a tag que fica no drone e as 4 âncoras que estão no local de pouso para fazer o cálculo da posição relativa. É mais preciso, porém tem um menor alcance, em torno de 10 metros. Para fazer a fusão sensorial entre a estimativa de posição global efetuada pelo drone e a estimativa providenciada pelo conjunto câmera mais Aruco ou pelos dispositivos do WB, utilizou-se um filtro de calma estendido, que é composto basicamente por duas etapas, a etapa de predição e a etapa de correção. É possível ver que, dado um modelo de propagação de estados f, o estado do drone atual x barra, as entradas u e um timestep ΔT, é possível atualizar o estado do drone na etapa de predição. E depois passamos para a etapa de correção, levando em consideração o cálculo do ganho de calma. O controle da aeronave foi dividido em 2 níveis, alto nível e baixo nível.
O controle de baixo nível já é feito pela própria placa integrada do drone, que controla diretamente os motores brushless. Em função desse controle já estar implementado, foi possível adotar um modelo de integrador simples, P ponto igual a U, sendo P a posição XYZ do drone no seu referencial inicial e as entradas de controle sendo as velocidades lineares em X, Y e Z. Isso nos permitiu usar uma estratégia baseada em campos vetoriais, de maneira que definiu-se duas funções escalares, α1 e α2, de forma que a interseção das suas curvas de nível 0 fosse o caminho desejado. Depois de definido esse caminho, foram determinadas duas componentes, uma componente convergente e tangente ao caminho desejado. Definindo-se uma velocidade de referência, VR, é possível fazer uma ponderação entre essas componentes a fim de montar o nosso campo vetorial, que depende apenas da posição do drone. Foram feitas simulações em diferentes cenários. Foram-se feitos 3 testes, um apenas utilizando o GPS, outro utilizando o GPS junto ao Aruco e outro ao dispositivo WB. Em duas situações, sem deslocamento, ou seja, onde a plataforma de pouso estava exatamente no local esperado, e outra com deslocamento de 3 metros no eixo Y. É possível perceber que o dispositivo UWB teve melhores resultados em todos os casos. Na parte de simulação, veremos no canto esquerdo uma vista lateral da simulação, onde o traçado em vermelho indica o uso apenas de GPS na primeira estratégia de planejamento de caminho, e vemos que o drone pousa no local incorreto, nesse quadrado vermelho. A segunda estratégia de planejamento de caminho é mostrada em verde, onde utiliza-se a câmera mais o Aruco para fazer o pouso no local correto. Nessa segunda parte da simulação, na esquerda temos o uso apenas do GPS, no meio o uso do GPS mais câmera e Aruco, e na parte direita o GPS mais dispositivos do WB. Percebemos que o uso apenas do GPS faz com que o drone pouse no local incorreto, em cima do quadrado vermelho. Com o uso da câmera mais o Aruco, o drone percebe o deslocamento da plataforma de pouso desde lá de cima e já faz a correção de acordo, enquanto o uso de dispositivos do WB percebe esse deslocamento na plataforma de pouso apenas quando está numa região mais próxima da área de pouso. Na parte de validação experimental, demonstra-se o uso de um drone autônomo para fazer a tarefa de delivery. Portanto, essa caixa desenvolvida e impressa em 3D é acoplada ao drone, utilizando-se o servomotor e o mecanismo de acoplamento desenvolvido. Percebemos que o drone levanta o voo de forma vertical, percorre todo o percurso, o caminho definido, e faz a descida também na vertical. Assim que ele faz a descida na vertical, ele libera o pacote e já se prepara para levantar voo novamente. Dessa forma, um usuário que está próximo ao pacote pode fazer a retirada, enquanto o drone levanta voo novamente. Assim que o drone levanta o voo, o usuário consegue pegar o pacote, abri-lo e pegar o conteúdo que estava dentro da caixa. E assim a tarefa de delivery autônomo está concluída. Nesse trabalho, apresentou-se duas estratégias de planejamento de caminho. Utilizou-se um filtro de calma estendido para fundir as informações de localização global fornecidas pelo drone e as informações fornecidas pelos sensores extras, a câmera Aruco e o dispositivo do WB. Percebeu-se que os dispositivos do WB apresentam melhores resultados em todas as etapas de pouso. O controle suave da aeronave foi obtido e houve uma melhora significativa na etapa de pouso com os sensores adicionais. Para trabalhos futuros, é possível fazer melhorias na localização utilizando, por exemplo, outras técnicas de visão computacional, bem como detecção e desvio de obstáculos e até mesmo comunicações de longa distância com o drone. Agradecimento a todas as agências de fomento e institutos que participaram desse trabalho. Quaisquer dúvidas, este é o meu contato. Esse trabalho foi desenvolvido pelos integrantes da equipe X-Squad UFMG, equipe de competição de drones autônomos. Para mais informações, acessar o site na tela. Muito obrigado.